Ei turma, bom dia, tudo bem? Como passaram a semana? Vamos iniciar nossa aula do dia 8 de junho de 2020. Nessa última semana, efetivamente, de aulas de exposição de conteúdos programáticos, porque na próxima semana nós iniciaremos nossa etapa final de avaliação. Na outra semana, na segunda-feira, eu vou aplicar a prova em segunda chamada, para aqueles que eventualmente tenham perdido alguma prova. E na terça-feira, como prometido, eu farei uma aula síncrona para a gente poder revisar conteúdos, revisar segunda prova, revisar terceira prova, segunda chamada, enfim, para que possamos encerrar o semestre letivo. É claro que antes de vocês iniciarem a terceira avaliação, eu vou disponibilizar para vocês não só o gabarito de correção da prova, como também as notas. Vocês iniciarão a prova final já com as suas notas em mãos. Ok? Muito bem. Na nossa última aula, nós começamos a estudar a teoria do erro. E, de uma forma sistematizada, nós passamos a estudar os chamados erros essenciais e os erros acidentais. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, na aula passada, nós começamos o estudo do erro, vimos conceito de erro, espécies de erro, começamos a estudar essas espécies de erro, vimos os chamados erros essenciais, erro de tipo permissivo, erro de proibição, o erro provocado por terceiro, do artigo 20, parágrafo 2º, e chegamos a iniciar os erros acidentais. E trabalhei com vocês o chamado erro sobre a pessoa. O que ficou para a aula de hoje foi o erro na execução e também ficou o erro sobre o delito. Institutos que estão previstos nos artigos 73 e 74 do nosso Código Penal. Então vamos lá, vamos no erro na execução previsto no 73, também conhecido como aberratio ictus. Eu já tive a oportunidade de manifestar para vocês que não tenho uma predileção por uso de expressões em língua latina no direito penal brasileiro. As pessoas elas têm o hábito, muitas vezes, de utilizar essas expressões, principalmente em arrazoados processuais, e na maioria das vezes sem saber como usar, o que leva a alguns erros crassos e alguns erros que muitas vezes acabam diminuindo a credibilidade daquela peça processual que eventualmente é apresentada. E eu percebi isso depois de ter feito 1 ano e meio de língua latina. Eu tive um surto durante meu curso de Direito. Eu estudava já aqui no centro da cidade, na João Pinheiro com Álvares Cabral, mas eu resolvi despencar lá para o campus, na Pampulha, 2 vezes por semana, à noite, para assistir aula de língua latina lá na Faculdade de Letras. Está no meu histórico escolar, está lá como disciplina eletiva. E para que vocês tenham uma ideia do nível de loucura, eu era o único aluno do professor. Nem os alunos de letra faziam, porque era uma disciplina optativa. Para eles, ninguém fazia língua latina. Era eu e o saudoso professor João Carlos. Então eu fiz 1 ano e meio de língua latina, e nesse 1 ano e meio eu percebi como que as expressões são utilizadas de forma equivocada. E comecei a abolir essa prática da minha vida profissional. No entanto, vocês vão passar ainda por exames de ordem, vão passar por eventuais concursos públicos, e lamentavelmente os examinadores adoram essas expressões latinas. Então é importante saber que o erro na execução é tratado como aberratio ictus, é uma aberração na execução, e o erro sobre delito é chamado de aberratio delicti, ou aberratio criminis. Porque lá no exame da OAB, quando cobrarem de vocês esse instituto, vai cair lá na prova algo sobre aberratio ictus. É bom que você associe a expressão latina ao instituto que nós vamos estudar aqui no direito penal. A aberratio ictus está previsto no artigo 73 do Código Penal. Vamos lá para o artigo 73. Abra um código, tem um código em mãos, é sempre importante para que vocês possam fazer as devidas anotações e vejam a redação do artigo 73. Olha lá, erro na execução, aberratio ictus. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução. Então aqui nós temos exatamente o momento em que acontece o erro.
Então, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, a tendência ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Depois eu dou uma olhadinha com vocês no artigo 70. Muito bem. Vejam só. No erro sobre a pessoa que nós estudamos na aula passada, o agente confunde uma pessoa com outra pessoa. Então ele quer atingir Tício, mas confunde Tício com seu irmão Mévio, que com ele mantém uma forte semelhança física, e mata Mévio achando que estava matando Tício. Agride Mévio como se estivesse agredindo Tício. É crime contra a pessoa, então normalmente ele terá como objeto material aquela própria pessoa. Então ali eu confundi uma pessoa com outra. Dei até um exemplo de um pistoleiro contratado via internet que recebeu uma foto da vítima e pela foto ele achou que a pessoa que ele deveria atingir era na verdade o irmão da pessoa que o mandante pretendia executar. Ali é o erro sobre a pessoa. Aqui percebam que, diferentemente do erro sobre a pessoa, o agente ele ataca, ele tenta atingir a pessoa certa. Eu, com dolo de homicídio, tento matar Tício. Provavelmente até o final do semestre letivo vocês também irão querer matar Tício. Então eu, com dolo de homicídio, quero matar Tício. Em que momento entra o meu erro? Meu erro entra, está destacado ali na tela, no uso dos meios de execução. Ao escolher como meio de execução a arma de fogo, e ao utilizar a arma de fogo como meio de execução, eu erro. E ao invés de atingir Tício, eu atinjo o próprio coitado do Mévio, que não tinha nada a ver com a história, mas que estava próximo ao local do fato. No caso do homicídio, é a famosa bala perdida, ou bala achada. Eu atiro contra Tício, erro no uso do meu meio de execução. E ao errar, porque eu sou péssimo de mira, eu acabo atingindo Mévio. O que prevê o artigo 73? Vamos aplicar a regra do artigo 20, parágrafo 3º. O que está previsto na regra do artigo 20, parágrafo 3º, do erro sobre a pessoa? O agente responde como se tivesse atingido a pessoa visada. Simples assim. Então, se ao tentar executar um delito e ao escolher determinado meio para a execução daquele delito, eu acabar atingindo pessoa diversa da pessoa pretendida, eu respondo como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Qual que é a relevância disso? Todas as circunstâncias que envolveriam aquele crime praticado, ou aquele injusto penal, ou aquela conduta típica praticada contra a pessoa pretendida, todas as características que envolvem a prática dessa conduta típica se transferem para a pessoa que foi efetivamente atingida. Então, por exemplo, se eu queria matar Tício por vingança, atirei contra Tício, acertei o ilustre desconhecido Mévio e matei Mévio, eu respondo pelo homicídio praticado por Mévio por vingança. Ah, mas eu nunca vi Mévio na minha vida. Mas as circunstâncias que envolveriam o homicídio de Tício se transferem para Mévio. É isso que está previsto no artigo 73. Então eu respondo pelo homicídio praticado por Mévio por vingança. A qualificadora do homicídio vai para o Mévio também. Eu respondo pelo homicídio qualificado. Essa regra ganha ainda uma especial relevância diante de uma causa de justificação. Para pensar nisso. Imaginem que eu seja um policial e esteja no meio de uma operação policial. E nessa operação policial, de repente, eu sou gravemente atacado por um meliante qualquer. Então a minha guarnição entrou em determinado bairro para combater tráfico de drogas. Em determinado momento, o famoso traficante
se depara comigo. De repente ele está frente a frente comigo, policial militar. Na hora que eu dou voz de prisão, ele saca da arma de fogo e faz um disparo em minha direção. Em legítima defesa, e com única vontade de me defender, eu realizo um disparo de arma de fogo em direção a ele. Eu estou sendo agredido. A agressão é injusta, a agressão é atual, contra a minha própria vida. E para me defender, eu uso moderadamente do único meio disponível, que era a minha arma de fogo. Realizo um único disparo em direção a ele. O que acontece? Eu erro o disparo. E esse disparo acaba atingindo uma criança com apenas 4 anos de idade que brincava dentro do quintal da sua casa, matando essa criança. Coloquei essa questão na prova. Qual que seria a resposta de vocês para a seguinte pergunta? O policial cometeu o crime de homicídio, descrito no artigo 121 do Código Penal. Se for policial militar, é o 205 do Código Penal Militar. Mas se for policial civil, policial federal, é o 121 do Código Penal. Cometeu o crime de homicídio descrito no artigo 121 do Código Penal? Qual que é a resposta? Não. E por que não? Porque houve erro na execução. E por ter havido erro na execução, o agente vai responder como se tivesse atingido a pessoa pretendida, a pessoa que pretendia ofender. E em relação a essa pessoa, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, o agente encontrava-se em legítima defesa. Então, ele responde pelo homicídio praticado contra a criança de 4 anos de idade que brincava no quintal da sua casa em legítima defesa. Ok? E olhem que essa excludente, ela pode ser real ou essa excludente pode ser putativa. Eu posso me imaginar numa situação tal que, se existisse, tornaria a ação legítima. Aquele cidadão trepou na grade para fugir da atuação policial. No momento que ele trepou na grade, Nossa Senhora espetou, no que Nossa Senhora espetou, ele sacou Nossa Senhora. Eu, acreditando estar em legítima defesa, faço um disparo em direção a ele. Erro o disparo e atinge uma pessoa que estava na sacada da sala de sua casa e mato aquela pessoa. Houve erro na execução e, ao haver erro na execução, e é esse o raciocínio que vocês têm que desenvolver, eu vou responder pelo crime praticado contra a pessoa que estava na sacada como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Em relação a ela, eu estava em legítima defesa. Legítima defesa imaginada, legítima defesa putativa. Que vimos que, para a doutrina majoritária, leva à mesma exclusão de licitude, que levaria à legítima defesa real. Olhem que interessante. Passaram pelo nosso escritório 2 casos muito interessantes. O primeiro deles foi o caso do bombom. No caso do bombom, uma dona de um estabelecimento comercial vendeu um objeto qualquer, na verdade era uma loja de roupas, vendeu uma roupa para uma cliente que era amiga dela, pessoa de longa convivência. Essa pessoa levou a roupa para casa. Passado algum tempo, volta a pessoa com a roupa, querendo devolver a roupa e pedindo dinheiro de volta. Aí a roupa era de promoção, a roupa de promoção tinha regra que não podia devolver, já passaram mais de 7 dias, então não vou receber a roupa de volta, não vou te devolver o dinheiro não. As duas brigaram, a amizade foi naquele momento dissolvida. Passado bastante tempo, as duas não conversavam mais, volta a cliente à loja, com uma caixa de bombons, tentando fazer as pazes. Olha, me arrependi, eu percebi que eu estava errada, desculpe-me pela nossa discussão, desculpe pelas agressões verbais, quero voltar a ser sua amiga e, como prova da nossa amizade, está aqui um presente para você, uma caixa de bombons. Os bombons estavam envenenados. A moça recebeu os bombons de bom grado, feliz da vida, fizeram as pazes, trocaram beijinhos, a cliente foi embora.
Naquele dia, a filha da dona da loja, uma criança com 10 anos de idade mais ou menos, 9, 10 anos de idade, estava na loja, acompanhou a mãe à loja. Na hora que viu a caixa de bombons, pediu para comer um. A mãe, perfeitamente, pode comer um bombom. Morreu a filha. Olha que interessante. Quando ela entregou o bombom, colocou, misturou veneno nos bombons, entregou os bombons para antiga amiga, ex-amiga, ela iniciou ali a execução de um crime de homicídio qualificado, 2 vezes qualificado pela vingança, qualificado pelo uso do veneno. No momento em que ela atinge pessoa diversa da pessoa pretendida por erro no uso deste meio de execução, ela responde pelo homicídio praticado contra a criança como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Ela responde pelo homicídio não só qualificado pelo emprego do veneno, mas também qualificado pela vingança. Porque eu transfiro para a criança as circunstâncias que envolveriam o homicídio da dona da loja. Um outro caso foi do Todinho. Ô, gente, um dono também de um estabelecimento comercial teve seu estabelecimento arrombado e furtado diversas vezes. Instalou câmera e identificou a pessoa pela câmera, ou pelo menos tinha as imagens da pessoa, levava para a polícia não conseguia capturar essa pessoa em hipótese alguma. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, a pessoa sempre entrava no estabelecimento dela no meio da madrugada, instalou alarme, instalou cerca eletrificada, instalou campo minado e não conseguiu segurar essa pessoa. Mas ele percebeu que esse larápio, esse ladrão, ele sempre roubava alguns mantimentos, algumas coisas do armazém, mas sempre levava uma caixa de todinho. 1, 2 ou 3 ou 4, quantas caixas de todinho tivesse lá no estabelecimento. Ele tinha verdadeira adoração pelo todinho. Qual que foi a ideia brilhante do dono do armazém? Envenenar os todinhos. Então, cuidadosamente, com uma seringuinha, ele fez buraquinho, cada todinho, injetou veneno ali naquele todinho, para poder matar o desgraçado ladrão. E o que ele fez? Tirou todas as caixas, deixou só aquela caixa envenenada exposta no belo dia à noite. Não deu outra. Batata. O cara entrou, levou um tanto de coisa e levou a caixa de todinho. Só que o ladrão consumiu o todinho? Consumia não. Ele revendia o todinho. Tinha uma mãe que sempre comprava o todinho furtado. Ela era receptadora por um preço muito menor do que o preço de mercado. Ela sabia que era produto de furto. Essa mãe pegou o todinho e deu para o filho. Deu para os filhos. Matou uns 3 de uma vez. Olha que coisa louca. O que nós temos aqui? Erro na execução. E aqui não tem nenhum excludente de ilicitude, por óbvio. Ele quis matar o bandido por vingança. Não existe hipótese nenhuma de excludente neste caso, por óbvio. É o caso do todinho. E é interessante que não no caso do todinho, mas no caso do bombom, a quantidade de veneno, a perícia veio e disse que a quantidade de veneno administrada não seria suficiente para matar uma pessoa adulta. Olha que bacana, teria um crime impossível aí. Só que acaba atingindo a criança. Tanto a nossa tese defensiva é de que houve crime culposo, não crime doloso, porque em relação ao crime doloso há crime impossível, porque a quantidade de veneno seria suficiente para matar uma pessoa adulta. É sensacional o caso do ponto de vista jurídico. Mas nos 2 casos, tanto no bombom como no caso do todinho, há erro na execução. Agora já pararam para pensar que eu posso também atingir a pessoa avisada? Quando eu formei e comecei a advogar para a Polícia Militar, um dos primeiros casos que chegou à minha defesa aconteceu em Arcos. Arcos é cheio de bons exemplos, né? Aconteceu lá em Arcos, de um policial militar que atirou numa perseguição policial, troca de tiros com um bandido. Ele atirou em direção ao bandido, a bala vazou o pescoço do bandido, matando, e atingiu um colega policial militar que estava na linha de tiro lá do outro lado. Matou os 2 com um tiro só. Olha que interessante. Em relação ao bandido, ele atingiu a pessoa avisada. Mas em relação ao colega policial militar, há um erro na execução. Qual que é a solução jurídica neste caso? Vejam a parte final do artigo 73.
No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70. Vamos lá no artigo 70. O artigo 70 fala o seguinte: vocês vão estudar o artigo 70, como vão estudar o 69, como vão estudar o 71 no próximo semestre letivo, para perceber que nós estamos dentro da teoria da pena. E aqui nós temos os chamados concursos de crimes, não concurso de pessoas, concurso de crimes. E aí vocês vão estudar, aqui olha, vejo na tela, o concurso material, vão estudar o concurso formal e vão estudar o chamado crime continuado. É matéria do próximo semestre letivo. O 73, que é o nosso erro na execução, manda aplicar a regra do artigo 70. Só para que vocês tenham noção, porque obviamente isso não vai ser cobrado de vocês agora, isso vai ser cobrado de vocês quando vocês estudarem essa matéria com o Silvano. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, que é o caso, olha o exemplo que eu dei, o cidadão fez um disparo de arma de fogo, ele podia ter feito 2, podia ter feito 3, podia ter feito 4, que a conduta seria única. Ele estaria atirando contra determinada pessoa. E ele pode acertar uma bala numa pessoa, a segunda bala na pessoa, a terceira bala ele acerta um terceiro, a quarta bala acerta outro terceiro, a quinta bala acerta um muro, a sexta bala acerta um carro que está passando. Não é isso? Então, isso tudo configura uma única conduta. Ele está ali, pá, 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 realizando disparos de arma de fogo contra determinada pessoa. Quando o agente, mediante uma só ação, que é o caso, ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, 2 homicídios, 3 homicídios, 3 homicídios e uma lesão corporal, 4 homicídios e 2 lesões corporais, sejam esses crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas, uma só. Ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Vamos pensar no caso mais extremado de todos. Imagine um motorista de um ônibus dirigindo um ônibus de viagem numa estrada com 45 passageiros. Esse motorista imprudentemente, em alta velocidade, perde o controle do veículo, desce ribanceira abaixo, mata 30 e fere 15. Você parar para pensar se nós saíssemos somando penas para cada homicídio, para cada lesão corporal? No Código de Trânsito Brasileiro, a pena é de 2 a 4 para homicídio, e de 6 meses a 2 anos para lesão corporal. Eu tenho, quantos que eu falei? 30 homicídios. A pena podendo chegar até 4 anos, se eu somar essas penas, daria 120 anos. No exemplo de 15 lesões corporais, pode chegar até 2 anos cada um, mais 30 anos. Eu poderia pegar 150 anos de cana por esse acidente. 150 anos é tempo pra caramba, né, gente? Se ele traficasse, né, ele era o chefe do tráfico lá na região em que ele mora. E ao traficar, ele também matasse, estuprasse, praticasse latrocínios, né, roubar banco e tudo mais. Um dia fosse pego, ele não pegaria uma pena de 150 anos. Percebe que a pena ficaria desproporcional. Por isso o Código Penal criou no artigo 70 uma ficção jurídica, que é o chamado concurso formal. Se numa situação como essa, por exemplo, do acidente de trânsito, o agente, mediante a única conduta que foi dirigir em alta velocidade, ele provocar esse tanto de resultados diferentes, que poderiam configurar crimes diferentes, 30 homicídios, 15 lesões corporais, são 45 crimes diferentes, o Código fala que nestes casos o juiz aplica uma única pena. Pega a pena do crime mais grave, entre lesão e homicídio, o homicídio tem pena mais alta, aplica uma pena e ao final da aplicação da pena, aumenta a pena de 1/6 até a metade. Então, ao invés de dar 150 anos para o acidente de trânsito, como a pena do homicídio vai até 4 e pode ser aumentada da metade, ela chegaria a 6. 6 anos seria a pena máxima neste caso, e não 150. É uma figura de ficção jurídica criada por uma questão de política criminal, justamente para evitar penas exacerbadas. No caso do erro na execução, aqui no 73, quando o agente atinge a pessoa visada e também outra por erro, eu devo aplicar a regra do artigo 70. O que está previsto na regra do artigo 70? Aplico a pena do crime mais grave, não é isso? Aumento a pena do crime mais grave de 1/6 até a metade. Vocês vão ver que há outras nuances que envolvem o artigo 70, mas a principal delas é, olha a parte final do 70. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. O que está dizendo o artigo 70? Olha, se o agente, mediante uma única conduta, chegou a 2 resultados, mas ele tinha dolo de atingir os 2 resultados, eu esqueço os 70 e somo as penas. Nos termos do artigo 69, o artigo 69 manda somar as penas. Então imagine o seguinte, eu quero matar Tício e Mévio. Mas por uma questão de logística, o que eu fiz? Eu consegui sequestrar os 2, coloquei os 2 na mala do carro, joguei o carro ribanceira abaixo. Uma conduta, 2 resultados. Os 2 morreram no acidente. Mas eu tinha dolo de matar Tício, eu tinha dolo de matar Mévio. Não seria justo aplicar a pena de um e aumentar a de um sexta metade. Neste caso, eu somo as penas dos 2. Então, se os resultados forem dolosos, as penas devem ser somadas. Ok? Esqueço os 70 e saio somando as penas. É a regra prevista no artigo anterior, do artigo 69. O que significa dizer que, quando 73, vamos voltar aqui para o erro na execução, manda aplicar a regra do artigo 70, ele está me dizendo que, se por erro na execução eu atinjo a pessoa visada e também outra ou outras pessoas, esses outros resultados serão sempre culposos. Porque se fossem dolosos, eu não poderia aplicar a regra do artigo 70. Eu tinha que aplicar a regra do artigo 69, que manda somar as penas quando os resultados são dolosos. Então o artigo 70 está me dizendo, olha, tudo bem, eu queria atingir Tício. A bala vazou o pescoço de Tício e atingiu Mévio. Esse resultado em relação a Mévio necessariamente tem que ser culposo, porque senão não há erro. Se eu queria matar os 2, vi que os 2 estavam alinhados, confiei no calibre da minha arma e atirei com a intenção de acertar os 2, eu tinha dolo de atingir os 2. Não há erro. Percebe? Eu acertei um, acertei o outro, mas eu tinha vontade de acertar os 2. Então eu não errei, muito pelo contrário. Eu acabei chegando até os resultados que eu pretendia. Não havendo erro, não se aplica a regra do 73. Não se aplicando a regra do 73, eu vou direto no 69 e saio somando as penas pelos resultados alcançados. Se há erro, esse outro resultado ele tem que ser necessariamente culposo. Ok? Maravilha, é lindo. Lindo esse artigo 73. No 74, nós temos o erro sobre o delito. Vamos voltar aqui para o PowerPoint, só para vocês se situarem. Aqui está o erro sobre o delito, artigo 74, também chamado de aberratio delicti, ou aberratio ictus. O que está previsto no artigo 74? Fora dos casos do artigo anterior, então fora dos casos de erro na execução, quando a gente atinge uma pessoa ao invés de atingir a outra por erro no uso dos meios de execução, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, esse, aliás, é o nome jurídico do dispositivo, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Vamos lá, o que está previsto no artigo 74? Primeiro, fora dos casos de erro na execução. Então, aqui eu não atinjo uma pessoa ao invés de atingir a outra. Aqui eu atinjo um bem jurídico ao invés de atingir outro bem jurídico. Imagine o seguinte, eu vou contar um caso que também chegou lá no escritório e a partir dele vocês vão conseguir ter a ideia de como funciona o 74. Eu tinha um cliente que tinha uma rede de supermercados, de novo, né? Uma rede de supermercados aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Tinha várias lojas espalhadas, nenhuma em Belo Horizonte, mas todas nessas cidades que gravitam em torno de Belo Horizonte. Este caso específico foi numa loja que ele tinha em Santa Luzia. A loja ficava numa esquina, e nessa esquina havia uma curva abrupta para uma outra rua. Todo santo dia, um escolar de ônibus, aqueles escolares grandes, ele descia a rua em frente ao estabelecimento dele e queria fazer essa curva abrupta para descer a outra. Só que era muito apertadinho e ele não conseguia virar direto. Então o que ele fazia? Ele manobrava para poder virar. Ao invés de seguir essa rua, passar, dar a volta do quarteirão e pegar essa rua lá por baixo. Toda vez que ele manobrava, ele jogava o caminhão em cima do passeio do supermercado.
E nisso, ele destruiu o passeio, destruía gramado, chegou a bater em carro de cliente. Gerava um transtorno danado. A ponto do dono do mercado, sabendo o que estava acontecendo diariamente, um dia parar o escolar e pedir: olha, por favor, só dá a volta no quarteirão ao invés de fazer essa manobra aqui, porque isso está gerando prejuízo e está gerando transtorno para os meus clientes. O motorista, de picardia, ele continuava fazendo a manobra, continuava subindo o passeio do cidadão. Até um dia em que meu cliente perdeu a paciência e ficou esperando o escolar com um pedaço de pedra deste tamanho na mão. Na hora que o escolar apontou e veio na direção dele, pá! Jogou a pedra no escolar. Com que dolo? Dolo de dano. Dolo de provocar um prejuízo. Estava causando prejuízo para ele, ele queria se vingar. Ele queria causar um prejuízo para o dono do escolar. Acertou o escolar? Não. A pedra passou por uma janela que estava aberta e acertou a cabeça de uma criança dentro do escolar. Abriu a cabeça da criança. Matou não, deu só lesão corporal. Oh, gente. Olhe o erro sobre o delito. Ele tinha dolo de cometer crime de dano. Vocês estão com o código nas mãos, o crime de dano está previsto no artigo 163 do Código Penal. Mas por erro no uso dos meios de execução, ao invés de atingir o patrimônio, ele atingiu a integridade física de uma criança que estava dentro do escolar. Então não é erro na execução. Ele não atinge uma pessoa por outra. Ao jogar a pedra, ele não queria atingir o motorista. E errou o motorista e atingiu a criança. Porque se isso acontecesse, seria erro na execução. Ele queria atingir o patrimônio. E ao errar o patrimônio, ele atingiu a criança. Provocando, na verdade, um resultado que atinge outro bem jurídico, que é a integridade física dela. Então não há erro na execução, há erro sobre o delito. E qual que é a solução jurídica neste caso? O agente responde por culpa. Olhem aqui na tela, o agente responde por culpa. Então ele vai responder por lesão corporal culposa. Porque a previsão para lesão culposa está prevista no artigo 129, parágrafo 6º do nosso Código Penal. Ok? Agora imagine que se fosse o contrário. Imagine que eu quisesse atingir a pessoa e acabei atingindo o patrimônio. Eu estou na minha casa e todo santo dia um desafeto passa de bicicleta em frente à minha casa me provocando. Eu ia fazer o gesto aqui, mas não é recomendável, mesmo porque está sendo gravada a aula. Me provocando. É um desafeto que eu tenho na escola, o cara briga comigo todo dia, e aí todo dia, em determinado horário, ele passa em frente à minha casa. Ele sabe que nesse horário eu costumo estar na varanda, com minha mãe, na varanda, eu conversando com meu pai, aí ele passa e me provoca. Aí, um belo dia, o que eu faço? Eu pego um bodoque, sabe, string. Quando eu era criança, eu gostava de dar umas stringadas, a gente usava umas mamonas. Mamona eu acho que é uma coisa que não existe mais. Sabe a mamona? E pensa nos mamonas assassinos, aquele símbolo do mamona assassino, mas é uma mamoninha daquela. A gente pegava uma mamona na rua, as mamoninhas a gente usava para dar estilingada e o caule dela usava para fazer bolinha de sabão. Mas não peguei uma mamona não, peguei uma pedra. Ainda dei uma afiada na pedra. Na hora que o cidadão passa, eu dou uma estilingada nele. Dei uma estilingada nele, acertei o cidadão? Não acertei o cidadão, errei. É claro que eu errei. Mas eu atingi um carro que estava estacionado lá no meio-fio da rua. Olha que interessante. O que aconteceu neste caso? Resultado diverso do pretendido. Erro sobre o delito. Aberratio delicti. Eu tinha dolo de atingir determinado bem jurídico. A integridade física daquele caboclo que passava de bicicleta. Errei no uso dos meios de execução. E o que eu atingi? O patrimônio. O carro de alguém, que eu nem sei quem, que estava estacionado na frente da minha casa. Qual que é a solução jurídica do artigo 74? 74 manda o agente responder por culpa. Então, o crime praticado foi o crime de dano. O agente teria que responder por dano culposo. Não é isso? Errei o bem jurídico, atingi outro bem jurídico. O agente responde por culpa. Vamos lá no artigo 163 do Código Penal.
O artigo 163 está dentro dos crimes contra o patrimônio. Aqui, ó. Vejam só. Dos crimes contra o patrimônio. Começa com furto no artigo 155 e vai chegar lá no 163. Olha, do dano. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então vamos pegar esse exemplo. O agente, com dolo de lesão, dá uma estilingada em direção ao seu desafeto, erra o desafeto e atinge o veículo que está estacionado. O 74, trabalha o erro sobre o delito, determina a punição do agente por crime culposo. Se eu elaborar essa questãozinha para vocês na prova e perguntar: o agente praticou o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal, qual que vai ser a resposta de vocês? Olhem para o dano está aqui. Tem um caput, tem um parágrafo único. Ele cometeu crime de dano? Não, né? Por quê? Porque não existe dano culposo. Então olha que bacana. Um agente com dolo de lesão traz a podocada do cidadão, mas a pedra atinge o carro. Erro sobre o delito, porque por erro no uso do meio de execução, ao invés de eu atingir um bem jurídico, eu atingi bem jurídico diverso. O 74 manda: puna-se por culpa. Se de fato for punível como crime culposo, não existe dano culposo. Se não existe dano culposo, a conduta daquele que deu estilingada no carro, ela é atípica. Ele vai responder, obviamente, na esfera civil pelo dano ocasionado. Ele gerou um prejuízo patrimonial, mas não responde criminalmente, porque não há crime neste caso. Então, todas as vezes que vocês aplicarem o artigo 74 do Código Penal, tomem muito cuidado. Porque se ele manda punir por culpa, a primeira providência que vocês têm que fazer é há crime culposo para aquele resultado alcançado pelo agente. Se houver, como no caso da lesão, beleza, eu puno por lesão corporal culposa. Então, no exemplo contrário, que ele atingiu o patrimônio, atingir a integridade física, tem lesão culposa, está no 129, parágrafo 6º. Mas se eu inverto o exemplo, quero atingir a integridade física e atinjo o patrimônio, nesse caso, a conduta passa a ser atípica. Ok? Muito bem. O 74 ele tem uma regra semelhante ao 73. Ele fala o seguinte: olha, mas se o agente também atingir o bem visado, aplica-se a regra do artigo 70. Não é isso que está lá no 74? Olhem lá, vamos voltar para o 74. Eu e minha falta de habilidade aqui. Olha a parte final. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu atingir também aquilo que pretendia, eu vou pegar o crime mais grave, um é doloso, o outro é culposo, o 74 mesmo diz isso, vou ver qual das duas penas é maior, vou aplicar a pena do crime maior, e nos termos do artigo 70, vamos voltar aqui para o 70, eu vou aumentá-la de 1/6 até metade. Isso é só para fins de aplicação de pena. Muito bem. Então, eu tenho dolo de dano. Venho escolar. Eu lanço a pedra estilhaça o para-brisas do escolar. Atingi meu objetivo. Eu tinha dolo de dano e provoquei dano. Só que seja a própria pedra, seja nos estilhaços, acabaram atingindo uma criança que estava dentro do escolar, lesionando-a. O 74 fala que esse resultado atingido por erro ele é culposo. Conclusão: eu pratiquei um dano doloso, uma lesão culposa. E o 74 fala, então, neste caso, em que eu pratiquei os dois crimes, a pena será aplicada de acordo com a regra do artigo 70. Eu vou pegar a pena mais alta é a pena do dano, e vou aumentá-la de 1/6 até a metade pela lesão corporal culposa que o agente acabou atingindo. Neste caso, não, a pena da lesão é maior, não é? A pena do dano é até 6 meses. A pena da lesão é maior, responde pela lesão e aumenta-se de 1/6 até a metade pelo crime de dano. Ok? Só que, muito cuidado, para aplicar a regra do artigo 70, vocês têm mania de responder questão copiando o artigo. É quando por erro na execução do crime sobrevém resultado adverso pretendido, a gente responde por culpa. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica essa regra do artigo 70. Beleza. Mas nós temos que ver se o outro resultado que é culposo está previsto como crime na legislação penal.
Vamos inverter o exemplo. Eu quero dar uma estilingada no cidadão. Na hora que ele passa de bicicleta, pá! Acerta a cabeça dele. A pedra quica na cabeça dele, ele cai, se lesiona e cai em cima do carro. A pedra cai em cima do carro, ou ele cai no carro, a bicicleta atinge o carro. Enfim, eu atinjo a integridade física dele como eu pretendia e também acabo atingindo o patrimônio. Ok? Então há um resultado diverso do pretendido, há um erro sobre o delito, mas eu também atinjo o bem jurídico visado. Ok? Eu tenho então uma lesão corporal dolosa. E o dano que foi ocasionado porque a pedra quicou na cabeça dele e atingiu o carro? Esse dano ele é culposo? Isso está previsto expressamente em 74. Se sobrevém resultado diverso do pretendido, olha aqui, sobrevém resultado diverso do pretendido, a gente responde por culpa. Beleza. Então eu tenho uma lesão dolosa e eu tenho um dano culposo. A minha pergunta é, aplica-se a regra do artigo 70? Para aplicar a regra do artigo 70, eu tenho que ter 2 crimes. E aí eu aplico a pena de um crime, a que for mais grave, e aumento a pena de um sexto até metade. Lesão corporal culposa está prevista, dolosa está prevista em 129 caput. Ou parágrafo 1º ou parágrafo 2º, dependendo da gravidade. E o dano culposo, ele existe no Código? Não. Então só existe um crime, que é o crime de lesão corporal. Se existe só um crime, eu tenho que aplicar a regra do artigo 70? Óbvio que não. Eu só aplico a regra do artigo 70 se a gente tiver cometido 2 crimes. Então, muita atenção. Quando ocorrer esse resultado diverso do pretendido, quando ocorrer o erro sobre o delito, se a gente atingir o bem visado e também culposamente outro bem jurídico, para eu aplicar a regra de 70, eu tenho que ter 2 crimes. Se o resultado culposo não for previsto como crime da legislação penal, se não houver tipificação desse resultado culposo, a gente cometeu só um crime. Então, eu não aplico a regra do artigo 70. Ok? Muito bem. Assim, nós encerramos nosso maravilhoso erro. Com o erro na execução e erro são estudos muito parecidos, mas percebo com diferenças muito significativas. E encerrando os erros, eu prometi a você já iniciar os estudos do nosso concurso de pessoas. E para isso eu preparei aqui outro simpático PowerPoint. Deixa eu ver aqui se eu peguei o PowerPoint correto. Não, peguei o PowerPoint errado. Esse aqui trata de recursos no processo penal. Eu acho que é um pouco precoce para vocês ainda estudarem os recursos do processo penal. Vamos lá, então tá aqui, ó. O concurso de pessoas, eu vou começar a reproduzir aqui para vocês. A gente vai aprendendo, né, a mexer com essa tecnologia toda. Então, encerrado o erro, nós iniciamos a última temática do nosso direito penal 1, que é o concurso de pessoas. É interessante, quando eu comecei a lecionar na FUMEC, já há bastante tempo, o concurso de pessoas era matéria do direito penal 2, não era matéria do direito penal 1. E pela extensão da matéria do penal 2, que vai do 32 até o artigo 120, eu nunca entendi por que o concurso de pessoas, que é muito mais afeto à teoria do crime do que à teoria da pena, mesmo porque a pena começa a partir do artigo 32, por que ele era lecionado no direito penal 2. E fui eu que sugeri trazermos o concurso de pessoas para o direito penal 1, para que vocês iniciem o penal 2 e terminem o penal 2 tão somente com a teoria da pena. O concurso de pessoas, portanto, está previsto nos artigos 29 a 31 do Código Penal, que são os últimos dispositivos que nós temos que estudar para fecharmos, efetivamente, este nosso semestre letivo. Ok? Muito bem. O que seria este concurso de pessoas? Eu trouxe para vocês aqui um conceito que está aí na tela. Vejam o que é o concurso de pessoas. É a concorrência de 2 ou mais pessoas para a realização de um crime monossubjetivo. Então, a concorrência de 2 ou mais pessoas para a realização de um crime monossubjetivo. Aí eu fiz puxei ali, percebam,
parênteses para falar para você sobre crimes monossubjetivos e crimes plurissubjetivos. Os crimes monossubjetivos são aqueles que podem ser realizados por apenas um sujeito ativo, um agente. Isso significa dizer que apenas uma pessoa humana é suficiente para a realização de todos os elementos típicos. Quando você pensa lá nos elementos objetivos do tipo, você tem lá sujeito ativo, sujeito passivo, então tem os sujeitos do delito. Neste caso, um único sujeito ativo é suficiente para a realização do crime. Esse é um crime monossubjetivo. Me dê um exemplo de um crime monossubjetivo. Homicídio. Matar alguém. Quantas pessoas são necessárias para a realização do crime de homicídio? Uma. Quantas pessoas são necessárias para a realização de um crime de furto? Uma. Quantas pessoas são necessárias para a realização de um crime de roubo? Uma. Quase todos os crimes previstos na legislação penal brasileira, dentro dos mais de 1.500 tipos penais que nós temos, quase todos, eu diria que 99,9% dos crimes são monossubjetivos. São crimes que dependem de apenas um sujeito ativo para a sua realização, no caso concreto. Excepcionalmente, muito excepcionalmente, a legislação penal cria os chamados crimes plurissubjetivos. Vejam, ou de concurso de pessoas, necessário, obrigatório. O tipo penal, para sua realização, exige 2, 3 ou mais sujeitos ativos para que o crime possa ser praticado, para que o crime possa ser realizado. Vamos lá, exemplos. Feche uns olhinhos aqui, porque até hoje eu não descobri como fazer pesquisa nos sites quando se usa o macOS. Olhem o crime previsto no artigo 288 do nosso Código Penal. Talvez seja o melhor exemplo que nós tenhamos. Associação criminosa. Vejam a redação típica. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. É a antiga formação de quadrilha. Percebam, o tipo penal exige, para a configuração do artigo 288, pelo menos 3 pessoas. Isso quer dizer que uma pessoa sozinha, ela não comete o crime de associação criminosa. 2 pessoas não são suficientes para cometer o crime de associação criminosa. Eu preciso de pelo menos 3. 3 pessoas para o cometimento deste crime. Este é um crime plurissubjetivo, ou também conhecido como crime de concurso necessário. Eu preciso que pelo menos 3 pessoas concorram para que o crime do artigo 288 seja realizado. Olha que interessante, ele foi modificado pela Lei 12.850 de 2013. A Lei 12.850 de 2013 é a lei que criou o crime organizado, a organização criminosa no Brasil. Olhem lá, eu abri aqui para vocês, a Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal. Olhem que interessante. Considera-se, olha, artigo 1º, parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Aí a partir do artigo 2º, eu tenho as infrações penais que configurariam essa organização criminosa. Percebam, para que haja uma organização criminosa, a legislação exige 4 ou mais pessoas. O que significa dizer que todos os crimes previstos aqui, olha, a partir do artigo 2º, são crimes que estão previstos no artigo 2º, e em seus parágrafos, são crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. Eu não consigo sozinho criar uma organização criminosa. 2 pessoas não conseguem, 3 pessoas não conseguem. Eu preciso de pelo menos 4 pessoas para tanto. É crime plurissubjetivo.
Nós temos na lei de drogas, vamos pegar a lei de drogas aqui, Lei 11.343, de 2006. Nós já tivemos a oportunidade de passar por ela. Na lei de drogas, ou lei antidrogas, se vocês assim preferirem, tá vendo? A lei 11.343 é aquela que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, estabelece crimes. Essa lei de drogas tem no artigo 33 o crime de tráfico. Nós já passamos por ele, lembra? Desde que nós estudamos a norma penal em branco. Eu trouxe o crime do artigo 33 como exemplo de norma penal em branco. No artigo 34, no artigo 35, nós temos o crime de associação para o tráfico. Olha o artigo 35. Associar-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer um dos crimes previstos no 33 e no 34. Aqui nós temos associação para o crime de tráfico. Para essa associação eu preciso de duas ou mais pessoas. Nós temos aqui mais um crime plurissubjetivo, o crime de concurso necessário. A exceção desses, de um ou outro que nós vamos encontrar na legislação penal, eu não sei como é que eu fiz isso aqui não, viu gente? Eu fiz essa mudança de tela aqui de uma forma muito mais eficiente, fiquei impressionado com a agilidade, mas não sei como é que foi. Tirando esses poucos exemplos que nós temos na legislação de crimes plurissubjetivos, os demais crimes são monossubjetivos. Mas o fato deles serem monossubjetivos, ou seja, o tipo penal exige apenas uma pessoa para a sua prática, não significa dizer que duas ou mais pessoas possam se reunir ocasionalmente para a prática daquele crime. O homicídio é um crime monossubjetivo, mas nada impede que Tício e Mévio se unam para matar Caio. Quando ocorrer a reunião, essa concorrência de duas ou mais pessoas para a prática de um crime monossubjetivo, nós estaremos diante da hipótese de concurso de pessoas. Concurso de pessoas para a prática do homicídio, concurso de pessoas para a prática de um furto, concurso de pessoas para a prática de roubo. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que eventualmente se reúnem para praticar determinado delito. Aí nós teremos a hipótese do concurso de pessoas. Ok? Para que esse concurso de pessoas ocorra, alguns requisitos essenciais devem estar presentes no caso concreto. Quais seriam os requisitos do concurso de pessoas? São 4. Os 4 devem estar presentes. Se faltar qualquer um desses requisitos, não haverá concurso de pessoas. O primeiro deles é o óbvio. Tem que haver pluralidade de agentes. Eu tenho que ter duas ou mais pessoas reunidas para a prática de determinado crime. Saltem o segundo e o terceiro e vamos para o último. Duas ou mais pessoas reunidas para praticar o mesmo crime. Por isso que está aqui identidade de ilícito, identidade de crime. Então eu tenho uma pluralidade de agentes para praticar o mesmo crime. Então 2, 3, 4, 5 pessoas se reuniram para matar determinada pessoa. Então se eu, Tício, Caio, Mévio, mais 2 de vocês nos reunimos para matar o professor Bruno Bini, nós estaremos diante de uma hipótese de concurso de pessoas, pluralidade de agentes para praticar o mesmo ilícito penal, o mesmo crime. Além da pluralidade de agentes e da identidade de ilícito, tem que haver, olha o segundo requisito, unidade de desígnios, unidade de vontades, vínculo subjetivo entre os agentes. Isso quer dizer que todos têm que estar unidos com a vontade de praticar o mesmo crime. Essa vontade, ela pode ser anterior, ou essa comunhão de vontades, ela pode ser anterior à conduta praticada pelos agentes. Então pode haver ali um acordo de vontades, um combinado de vontades. Duas pessoas se reúnem para poder praticar determinado crime
e combinam antes da execução a prática daquele crime, ou pode haver a adesão de um ao ilícito já iniciado por outro. Então vamos imaginar, não que alguém queira matar o professor Bruno Bini, né, mas que o professor Bruno Bini queira matar um de vocês. E aí, em determinado momento, o professor Bruno Bini está espancando um aluno dentro de sala de aula, com dolo de homicídio. Eu passo pela porta, olho pela janelinha e vejo o Bruno matando um aluno. Eu falo, nó, também quero. Há muito tempo eu já queria matar esse aluno. O que eu faço? Entro dentro de sala de aula e já chego chutando o baço do aluno. Nós não combinamos previamente a prática do ilícito. Mas diante do início da execução de um crime, eu passei, vi e aderi à vontade do Bruno para poder chegar ao mesmo resultado do que ele. Para poder chegar ao mesmo objetivo. O objetivo de matar aquele aluno. Ou de lesionar, ou o que quer que seja. Então, o acordo de vontades, ele pode ser prévio ao início da execução, ou um agente pode aderir à vontade de outro ou à vontade de outros. É muito comum em crimes praticados por turbas, por grandes aglomerações. A Galoucura encontrou com a máfia azul e ali começou a prática de um crime. Alguém que vinha lá atrás e que pertence a uma dessas organizações criminosas, na minha opinião, uma dessas associações de torcidas organizadas, viu o que estava acontecendo, o pau já estava quebrando, ele veio correndo e entrou na confusão, aderindo à vontade dos demais. Então é muito comum nesses crimes praticados por grande número de pessoas, que um que não tinha nada a ver com a história, em determinado momento resolve entrar na confusão. A partir daquele momento em que a adesão da vontade de um à vontade dos demais ocorre, passa a haver também concurso de pessoas em relação a isso outra gente. Ok? Muito bem. O último requisito, que está com o número 3 aí na tela, é a relevância causal de cada conduta. Olha que interessante, eu não coloquei nexo causal, eu coloquei relevância causal. Por quê? Porque o nexo causal, nestes casos, muitas vezes ele é extremamente sutil. Ele está ali numa zona cinzenta, numa linha tênue, de difícil percepção. Eu cheguei a falar isso para vocês quando nós estudamos a relação de causalidade, lá no artigo 13 do Código Penal. Eu falei, olha, muito cuidado, porque no concurso de pessoas, muitas vezes, o nexo causal é de difícil percepção no caso concreto. Imagine que 4 pessoas se reúnem para a prática de um crime de roubo. Um roubo a banco, por exemplo. Então 4 pessoas se reuniram e combinaram, o acordo é prévio, olha o vínculo subjetivo entre eles, roubar o banco, a agência do Banco do Brasil de determinada cidade, aqui no interior do estado. Então percebam, há pluralidade de agentes, há vínculo subjetivo entre eles e há identidade de ilícito. São 4 pessoas com acordo de vontades para a prática de um roubo à agência do Banco do Brasil de São Pedro Pampam. Neste acordo de vontades, há uma divisão de tarefas entre eles. Aquele que é mais novinho, neófito, nunca praticou um crime de roubo a banco, ele vai ficar na casa dele que foi escolhida para ser o quartel-general daquela operação, monitorando a atividade dos demais à distância e preparado para receber, depois do roubo, o produto do crime e esconder esse produto do crime, e mais do que isso, receber os outros 3 agentes e esconder os 3 agentes de uma possível atuação da polícia local. Esse é o papel dele. Aquele que dirige melhor vai ficar num carro a 3 quarteirões de distância, com o motor ligado, esperando que os outros 2 mais experientes, que entraram na agência encapuzados de arma em punho,
obtenham ali, consigam ali o produto do crime, subtraiam determinada quantidade de dinheiro para que aquele que estava no carro dê a fuga para os outros dois. Essa foi a divisão de tarefas. E aí quando você pensa na relação de causalidade e pensa no método indutivo hipotético de eliminação, se você elimina a conduta praticada por aquele que ficou lá na casa monitorando a distanciação dos demais, você tem dificuldade de perceber a relação de causalidade. Mas é óbvio que na divisão de tarefas, a participação de todas tem relevância. É importante, é essencial para que a empreitada criminosa tenha êxito, para que o crime possa ser praticado. Então, por isso que você vai falar agora em relevância causal. Porque o que vai fazer com que cada conduta tenha uma importância na produção do resultado vai ser aquilo que foi combinado por eles, vai ser justamente o vínculo subjetivo que os une, o vínculo subjetivo que os liga. Porque ao estabelecer essa convergência de vontades, houve também uma repartição de tarefas. Repartição de tarefas essa, que acabou levando à produção do resultado pretendido por todos. Nossa, eu sempre gosto de dar exemplos da polícia militar, porque a polícia militar está na minha vida desde 1994, quando eu comecei a fazer estágio na antiga DAJ, Divisão de Assistência Judiciária, lá da faculdade em que eu estudei. DAJ que mantinha um convênio com a Polícia Militar, que pagava uma bolsa, eu precisava da bolsa de estágio. E aí eu comecei a fazer estágio na Polícia Militar, por meio da DAJ, da Faculdade de Direito da UFMG, e lá na Polícia Militar havia uma vaga na Justiça Militar, e eu, pela minha classificação no concurso, o estágio não era obrigatório, então eu fazia concurso, eram poucas vagas para entrar no estágio. Para minha classificação, eu fui o primeiro a escolher se eu queria ir ou não para a Justiça Militar, eu quis. Então, no início do meu estágio, no início do 7º período, eu fui parar na Justiça Militar. Fiz 2 anos de estágio, formei, a Polícia Militar quis me contratar. No início de 96 eu fui contratado, fiquei de 96 até 2012 como servidor público de Estado. Depois eu percebi que era mais interessante advogar como particular para os policiais do que como servidor de Estado. Aí saí e continuei advogando. Então, desde 1994, quando comecei a fazer estágio, então já são 26 anos, quase 27, que eu tenho esse vínculo com a Polícia Militar. Então, muitos dos meus exemplos vêm justamente dessa atuação na Justiça Militar. E aconteceu um fato horrível para o qual eu fui nomeado, porque eu era defensor da Polícia Militar para atuar, há muitos anos atrás, aqui no Vale do Sereno. Eu estou olhando aqui para o Vale do Sereno da minha janela. Aqui no Vale do Sereno. Quando no Vale do Sereno não tinha essa quantidade de prédios que eu vejo hoje da minha janela. Uns policiais militares que foram todos excluídos da corporação sumariamente por meio de processo administrativo. A Polícia Militar não perdoa esse tipo de conduta. Na verdade, eram bandidos travestidos de policiais militares. Trouxeram alguns adolescentes, homens e mulheres, aqui para o Vale do Sereno, isso no início dos anos 90, e praticaram crimes contra a liberdade sexual dessas crianças e adolescentes, de ambos os sexos. Todos pegaram penas altíssimas, é provável que estejam cumprindo pena até hoje. E um deles, eu me lembro muito bem, que aliás foi aquele que eu defendi. Ele não participou, não praticou qualquer ato libidinoso. Mas ele era mais novinho e inferior hierárquico aos demais. Ele recebeu a ordem, manifestamente legal, e por isso não dá para alegar obediência hierárquica na defesa dele, de ficar a uma certa distância. Ele não tinha nem visão do que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não tinha visão do que estava acontecendo. Numa estradinha, que tinha uma estradinha que, onde hoje é aqui o Vale do Sereno e já tem um loteamento feito, tinha uma estradinha que levava até determinado ponto, até um córregozinho que passa lá embaixo. Ele ficou na ponta dessa estrada para verificar, com o rádio na mão, para verificar se ia ter algum fluxo de algum veículo, de alguma pessoa, para poder avisar os demais: está chegando gente. E esse foi o papel dele na empreitada criminosa. Há concurso de pessoas em relação a ele. Pluralidade de agentes, unidade de desígnios, porque ele sabia o que estava acontecendo.
identidade de ilícito e relevância causal da conduta praticada por ele. Ele não praticou nenhum ato libidinoso, mas ele ficou vigiando para que os outros pudessem praticar o ato libidinoso. Seria como se o professor Bruno Bini estivesse dentro de sala de aula espancando um aluno e eu ficasse na porta vigiando para ver se Silvana não iria passar pelo corredor. E se a Silvana apontasse lá no final do corredor, eu avisaria o Bruno: ô Bruno, Silvana está vindo, para ele poder parar a conduta que ele estava praticando. Percebem como é sutil muitas vezes essa relevância causal? Então nós temos que verificar se a participação, mesmo que de menor importância, nós, quando chegarmos na punibilidade, como que eu puno os agentes, nós vamos ver que a participação de menor importância pode ter uma pena menor. Então, mesmo que essa participação na produção do resultado seja de menor importância, ela foi fundamental, ela foi relevante para a produção daquele resultado. E daí eu estabeleço o necessário, um nexo de causalidade. Ok? Muito bem. Preenchidos os requisitos, nós vamos ver agora... Puxa vida, peraí, eu tenho que voltar para a tela cheia aqui do meu PowerPoint. Não está bacana isso não, porque eu estou perdendo... Volta aqui. Eu estou perdendo um pedaço da minha tela. Agora que eu percebi isso. Bom, mas enfim, mas eu também eu não vou prosseguir demais. Eu só quero ver com vocês as chamadas espécies de concurso de pessoas. Estabelecidos os requisitos, e todas as vezes que eu tiver 2, 3 ou 4 pessoas supostamente envolvidas na prática de um delito, a primeira providência que vocês têm que tomar... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, descobri o motivo. Não, descobri não. Descobri não. Próximo slide exibido por título, próximo, tela. Tela branca. Bom. A primeira providência, quando vocês têm 2, 3, 4 pessoas responsabilizadas, ou em tese responsabilizadas pela produção de resultado, é verificar se os requisitos para que haja concurso de pessoas estão presentes. Os 4 requisitos estão presentes no caso concreto. Se vocês perceberem que os 4 requisitos estão presentes, pluralidade de agentes, unidade de desígnios, relevância causal de cada conduta e identidade de ilícito, vocês estabelecem a existência do concurso de pessoas. A partir do momento que vocês estabelecerem a existência do concurso de pessoas, vocês vão identificar o que cada um representa dentro deste concurso de pessoas. Por quê? Porque há 2 espécies de concurso de pessoas. Eu posso concorrer para a produção de um resultado de 2 formas diferentes. Existe a chamada autoria e existe a participação. Então eu posso participar da produção do resultado como autor, ou eu posso participar da produção do resultado como partícipe. Então eu tenho autoria e tenho participação. Eu vou só trabalhar com vocês na aula de hoje, deixo o resto para a aula que vem. O que é cada um destes atores do concurso de pessoas? Olha aí na tela, o autor é aquele que possui o domínio... Epa, não é para passar a tela não. É aquele que possui o domínio finalista do fato. Esqueçam as espécies que eu coloquei na frente, autoria imediata e autoria imediata. Vamos deixar isso para a próxima aula. Vamos ficar só nos conceitos. Autor é aquele que possui o domínio finalista do fato. Isso quer dizer que o autor é aquele que mentalmente, psicologicamente, tem um controle de todo o curso causal, do início da execução até a produção do resultado. Então ele tem domínio a partir da sua finalidade, a partir de seus objetivos, de todo o curso causal que levará à produção do resultado. Esse conceito de autoria ele mudou com o processo do mensalão. Antes de vocês enaltecerem o Supremo Tribunal Federal
me enaltecerem, sobretudo o relator do caso, que foi o ministro Joaquim Barbosa, saibam que a teoria do domínio finalista da ação, ou do domínio finalista do fato adotado pelo Supremo Tribunal Federal a partir do mensalão, o foi tão somente para poder tirar responsabilidades do núcleo político e, consequentemente, aplicar penas menores para o núcleo político do que para aqueles que efetivamente executaram, ou que estavam na linha de frente, ou que eram instrumentos de realização do esquema denominado mensalão. O Brasil não adotava essa teoria até então. Essa é uma teoria criada, obviamente, pelo direito alemão, porque tudo do nosso direito penal vem do direito alemão, e que não era aplicada pela nossa jurisprudência. Ela o foi para que José Dirceu tivesse uma pena pequena, para que fulano de tal tivesse uma pena pequena, comparado com a pena do Marcos Valério, por exemplo. Como é que você pode conceber que um mandante, aquele que criou intelectualmente todo aquele esquema de propina, de abastecimento de parlamentares com verbas públicas para aprovação de projetos dentro do Congresso Nacional, pode sair ao final com uma pena menor do que aquele que foi coordenado por ele, comandado por ele, e que simplesmente foi um instrumento para a execução daquele esquema, de todo aquele processo de corrupção que imperou no Brasil. Dizem que o mensalão existe no Brasil desde a época de Dom Pedro, mas que efetivamente estourou aos tempos do governo petista. Como que se justifica Marcos Valério ser condenado a 42 anos e José Dirceu a uma pena de 8? Alibaba ficou até de fora dessa história, né? Mas como que você consegue explicar? Pela teoria do domínio finalista do fato. Eu só responsabilizo o autor por aquilo que está sob seu imediato controle. Se eu dou um comando para um subordinado dentro de um concurso de pessoas e esse subordinado faz alguma coisa além daquilo que eu comandei, o subordinado responde sozinho por aquilo. Então, eu concebi a prática de um crime de furto a um estabelecimento comercial. Durante a execução deste crime de furto, alguém que estava atuando sob as minhas ordens, resolve praticar um ato de violência contra um funcionário daquele estabelecimento. Eu não dei ordem para que ele agisse com violência. Ele agiu por sua própria vontade. Pela teoria do domínio finalista do fato, eu respondo pelo crime de furto e ele responde pelo crime de roubo. Porque ele praticou uma conduta que foi além daquilo que era por mim dominado, controlado, comandado. Ok? Já a participação ocorre quando alguém contribui dolosamente para o fato punível do autor. Então, o partícipe contribui dolosamente para o crime realizado pelo autor. Então, o autor é aquele que tem o domínio finalista do fato. O partícipe é aquele que contribui com o autor para que o autor chegue à produção do resultado por ele querido. Primeira observação importante: não há participação culposa. Nos crimes culposos, cada um responde por sua culpa, cada um responde pelo crime culposo por ele praticado. Apesar de alguns autores forçarem a barra, não há concurso de pessoas em crimes culposos. Porque, veja, o autor possui o domínio finalista do fato. Então, o autor age com o dolo de chegar à produção de resultado. O partícipe contribui dolosamente para a conduta dolosa realizada pelo autor. Então, aqui, pelos conceitos de autoria e de participação, eu estou excluindo a possibilidade do concurso de pessoas em crimes culposos. Só haverá concurso de pessoas, então, em crimes dolosos. Tem que haver, entre os agentes, vínculo subjetivo.
Nos crimes culposos, a vontade do agente é de chegar ao resultado, praticar uma conduta permitida por lei. Então, não há concurso de pessoas em crimes culposos, só em crimes dolosos. E este partícipe que contribui dolosamente para o fato punível do autor, vejam à direita na tela, se dá de 3 formas diferentes. 3 formas possíveis. Participação por induzimento, participação por instigação, participação por cumplicidade. A gente tem um péssimo hábito aí no dia a dia, que a gente vê na imprensa, que a gente vê nos telejornais, que a gente vê nas conversas de boteco. Ah, fulano de tal foi cúmplice de um determinado crime. A cumplicidade é apenas uma das hipóteses de participação, que é uma das hipóteses de concurso de pessoas. Eu posso ter um concurso de pessoas só com autores ou coautores. Autoria ou coautoria. Até no slide que eu vou postar para vocês, eu vou colocar ali entre parênteses coautoria. Eu posso ter 2, 3, 4 coautores. Por quê? Porque todos têm controle sobre o curso causal. Todos têm um domínio finalista do resultado que eles pretendem alcançar. A participação só ocorre nessas hipóteses, induzir instigação ou cumplicidade. Induzir é inculcar, é plantar a ideia. O autor não tem ideia nenhuma da prática do crime, mas você começa ali a cultivar a sementinha da vontade dentro dele de praticar determinado ilícito penal. Nossa, eu detesto o Mévio. Por que você não vai lá e mata o Mévio? Não, nunca faria isso. Mate o Mévio. Você fica livre dessa praga, fica livre do problema. Eu estou ali plantando a ideia. Eu estou ali induzindo a pessoa a praticar um crime qualquer. A instigação é o fomento a uma ideia já existente na cabeça do autor. Poxa, Rodrigo, eu quero vontade de matar Tício. Não, mate mesmo. Porque ele não vale a sola do sapato que calça. É uma praga, é uma erva daninha. Elimine aquele pária da sociedade. Então o cara tem a ideia. E o que eu vou fazer é fomentar, é dar gás, né? Estimular a pessoa a levar à execução aquela ideia que ela já tem. Isso é instigação. E a cumplicidade, que é o mais comum, mesmo porque é difícil fazer prova, né, lá no processo penal de induzimento e instigação, a não ser que você deixe isso registrado de alguma forma ou faça na frente de testemunhas, é difícil a prova. Não quer dizer que não ocorra, mas é difícil a prova da participação por induzimento ou instigação. A mais comum é a participação por cumplicidade. A cumplicidade ocorre quando o partícipe fornece ao autor o apoio logístico necessário para que ele produza o resultado proibido pela norma. Rodrigo, eu quero matar Tício. Você me empresta a sua arma de fogo? Está aqui a minha arma de fogo. Perceba que o partícipe contribui dolosamente, então ele sabe qual que é a finalidade do agente. Então o agente chega até mim e pede a arma de fogo emprestada para a prática de um crime de homicídio. Ao emprestar a arma de fogo, eu sou cúmplice do homicídio. É claro que o homicídio tem que ser ao menos tentado, né? Tem que haver início de execução para que seja punível. Claro que eu pode ter outro crime aqui de porte ilegal de armas, de posse ilegal de armas. Isso é outra coisa. Em relação ao homicídio, para que eu possa ser cúmplice do homicídio, o homicídio tem que ser ao menos tentado. Não é isso? Tem que haver início de execução, que é relevante para o direito penal. Isso está expressamente previsto no artigo 31 do Código Penal. Olhem o artigo 31. Vamos lá no artigo 31 do Código. Olha o que está previsto no artigo 31. Nossa Senhora, é Código Penal. Vamos voltar aqui ao Código Penal. CP. No artigo 31 do Código, que é o último artigo que fala sobre concurso de pessoas, e eu já, de certa forma, mostrei para vocês quando eu falei de atos preparatórios, o artigo 31 diz: o ajuste, a determinação
ou a instigação e o auxílio, que seria a cumplicidade, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. Ok? Então, beleza, eu posso emprestar a arma de fogo para a finalidade de ser cometido um crime de homicídio. Mas se o crime de homicídio não chega ao menos a ser tentado, obviamente eu não posso ser acusado de cumplicidade se não houve início de execução daquele ilícito penal. O fato é que, ao emprestar a arma de fogo, eu sabia qual era a finalidade do agente. Ô Rodrigo, eu tô querendo levar a minha namorada para algum lugar e quer queira, quer não, hoje nós teremos conjunção carnal. Vai para minha casa. Ele está me dizendo que ele vai, caso ela não queira, praticar o crime de estupro. E o que eu faço? Empresto a minha casa para essa finalidade. Se ocorrer o crime de estupro, eu sou cúmplice daquele crime de estupro, porque eu forneci o apoio logístico necessário para que a gente praticasse o crime. Rodrigo, eu vou roubar a agência do Banco do Brasil hoje. Poxa, é mesmo? É. Estou precisando de um carro para fuga. Você me empresta seu carro? Eu emprestei o carro para a finalidade da prática de um roubo. Eu sou cúmplice do crime de roubo. Então a participação é a contribuição dolosa no fato punido do autor. E no caso da cumplicidade, que é uma das hipóteses de participação, o partícipe ele dá ao autor o apoio logístico necessário, dolosamente, a participação dolosa, para que ele consiga executar o crime por ele pretendido. Sabe que no caso concreto, qual é a forma mais fácil de se identificar autoria e participação? Verifique se entre todos os concorrentes para a prática do crime há alguém que tenha sido partícipe. Eu tenho 5 pessoas envolvidas na prática de um crime. Beleza. Alguém aí é partícipe por induzimento? Alguém só induziu? Não. Alguém só instigou? Não. Alguém forneceu o apoio logístico necessário? Não. Então todos são autores. Ou coautores. Essa é a forma mais simples de verificar. Verifique se há algum partícipe. Se não houver, todos são autores. Se houver alguém que eu tiver induzido, ele é partícipe. Alguém que tiver só instigado, ele é partícipe. Alguém cuja única função no concurso de pessoas foi fornecer aquilo que era necessário, os instrumentos necessários para a realização do delito. Ele é cúmplice. Os demais são coautores. Ou autores, como vocês preferirem. Ok? Vamos parar por aqui. Na aula de amanhã, nós encerramos o concurso de pessoas, vendo as questões referentes à autoria imediata, imediatas, colateral certa, colateral incerta, e vejo com vocês também a punibilidade e a questão referente às circunstâncias comunicáveis ou incomunicáveis, são as regras previstas no artigo 29 e no artigo 30 do Código Penal. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.